pouco do paralelepípedo, que é essa figura que você está vendo aqui. Este paralelepípedo não é um paralelepípedo qualquer, ele é um paralelepípedo reto-retângulo. E você viu que um paralelepípedo reto-retângulo, na verdade, ele é da família dos prismas, só que ele obedece algumas regras e ele acaba tendo esse título mais bonito, de paralelepípedo reto-retângulo. E o que a gente viu na aula passada? Que é possível calcular a área total dele, que seria calcular a área das 6 faces retangulares. Como se calcula? Você calcula cada retângulo, ó, esse retângulo A vezes B, depois calcula esse retângulo A vezes C, que é esse aqui, ó, A vezes C, este retângulo, e depois calcula o último retângulo, que seria B por C. Só que como tem 2 de cada um, você vem e multiplica por 2 e você obtém a área total. Também era possível calcular a diagonal do paralelepípedo, que é esse segmento de reta que sai de D' até B, ou que sai de A até C', ou que sai de A' até C, mas é uma diagonal que está lá por dentro e liga dois vértices que não estão no mesmo plano. Vértices opostos que não estão no mesmo plano. Como que calculava? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, é possível calcular a diagonal em função das medidas das arestas do paralelepípedo. E por último, você viu como calcular o volume dessa figura, que é o que a gente estava fazendo agora na aula. O volume é ABC, ou seja, você calcula comprimento vezes largura vezes altura. Só que agora acontece o seguinte, ele tem um filhotinho, ó, o filhotinho do paralelepípedo, ó, que até saiu mais bonito do que ele, é o chamado cubo. Ele é um paralelepípedo reto, retângulo, cujas paredes são todas de mesma medida, aliás, cujas arestas têm todas a mesma medida. Ao invés de ser A, B, C, todas têm a mesma medida, ó. O valor de B é a mesma medida de A, o valor de C também vale A. Ou seja, ele é praticamente idêntico a este, com a garantia de que todas as arestas têm as mesmas medidas e as faces laterais são quadrados, portanto. Então, a gente pode simplesmente fazer uma adaptação. Ó. Onde era B, aqui é A. Onde era C, aqui é A. Onde era B é A. E onde era C é A. Então, olha o que vai acontecer com essa fórmula aqui. Ó. Quando eu for calcular a área total, vai ficar ó, 2 vezes... Olha o que vai acontecer. Ó. A vezes A, aqui vai ficar A ao quadrado. Aqui também vai ficar A vezes A. Então, vai ficar A ao quadrado. E aqui também vai ficar A vezes A, vai ficar A ao quadrado. Como eu tenho A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado, eu vou ter o quê? 3A ao quadrado. Multiplicado por esse 2, o que eu vou obter? 6A ao quadrado. Veja que é uma coisa que eu não preciso nem pensar, né? De fato, ó, se essa parede aqui é um quadrado e ela mede A por A, quando eu calcular essa área aqui, ela mede A ao quadrado. Só que eu tenho 6 dessas, ó. Isso aqui é como se fosse um dado. Eu tenho 6 delas. Ah, realmente, eu tenho 6 mesmo, ó. Então, realmente, a fórmula faz muito sentido. A mesma coisa vai acontecer em relação à diagonal, ó. Aqui onde eu tenho A ao quadrado, vai ser A ao quadrado mesmo. Aqui onde eu tenho B ao quadrado, vai ser A ao quadrado. Aqui onde eu tenho C, vai ser A ao quadrado. Então, eu vou ter aqui dentro da raiz 3A ao quadrado. Se eu vou ter 3A ao quadrado aí dentro da raiz, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, eu vou ter aqui que a diagonal vai ser a raiz quadrada de 3A ao quadrado. Mas qual a consequência disso? Ó? O único que consegue escapar da raiz é o A ao quadrado, porque ele tem o expoente 2, ele paga o preço 2 para sair da raiz. Então, D vai ficar A raiz de 3. Então, essa é a diagonal do cubo. Você deve se lembrar, só dizendo de passagem aqui, ó, que se você tem um quadrado, uma figura plana, e você quer calcular a diagonal dele, talvez você deve se lembrar que lá na época que a gente estudava quadrado, a gente não chamava de A, porque não era aresta. Chamava L, porque era lado. E se você quisesse calcular essa diagonal, era L raiz de 2.
Olha, parece que é a mesma coisa, quase igual. Aqui a diferença aqui no diagonal do cubo é A raiz de 3. Lá a gente chamava L porque era lado, porque na figura plana não tem aresta, tem lado. Já na figura espacial a gente não tem lado, tem aresta. Mas perceba que o conceito é muito parecido, com a diferença que aqui a gente está calculando a diagonal do cubo. Beleza, e vamos para a última questão, que é o volume. Ó. Bem, se o B é A, se o C também é A, então vai ficar A. Então vai ficar A ao cubo. Então, estas são as adaptações das fórmulas que a gente tinha já para o paralelepípedo, adaptada para o cubo. Mas como a minha letrinha não é uma letrinha muito das mais lindas, então eu fiz aqui. Ó. Olha como é que ficou bonito agora. Ó. Então, essas são as fórmulas que você tem para usar no cubo. Só que eu falo o seguinte, não há necessidade de você decorar. Isso é uma coisa que você pode deduzir a qualquer momento. Basta você lembrar dessas do paralelepípedo. Tudo que acontece para o paralelepípedo acontece para o cubo, com a diferença com todas as arestas de mesma medida.